Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para fazer um pequeno estudo com os irmãos. Mas antes de tudo, eu quero dizer para os irmãos que hoje é o meu aniversário e eu estou muito grata a Deus pelos 62 anos que Ele me deu de coisas boas, maravilhosas, de bênçãos. Mas a maior bênção que o Senhor Jesus poderia ter me dado é a minha salvação. Então, hoje eu estou agradecendo mais do que nunca ao Senhor pela bênção da família, da saúde, do trabalho, enfim, todas as bênçãos que eu recebi. E eu queria que os irmãos agradecessem também comigo, tá bom? Bom, como eu disse, meu nome é Miriam Anita, vou fazer o estudo escrito pela Ana Caroline Martins. E Ana Caroline da Silva Martins, ela é MBA em Engenharia Econômica e de Produção. Ela é bacharel em Engenharia Civil, também coordenadora executiva da União Feminina Missionária Batista Carioca, lá no Rio de Janeiro. E ela escreveu um texto chamado O Homem de um Livro Só. Quem dizia essa frase era John Wesley, né? Bem, o texto dela também não tem complicação nenhuma. À medida que nós fomos lendo, os irmãos vão ver que está claro como a água, claro como o dia. Mas eu vou contar para os irmãos alguma coisa que eu possa acrescentar naquilo que eu entendi, tá bom? Então, vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos sermos como John Wesley, que dizia que era um homem de um livro só. E este livro é a tua palavra, a Bíblia. Que nós possamos também estar focados naquilo que está na tua palavra. Senhor, eu não podia deixar de agradecer por mais um ano de vida. Obrigada, Pai. Obrigada por todos esses irmãos que estão comigo agradecendo. Eu peço que tu estejas conosco, abençoes o nosso devocional e que a gente aprenda de ti e pratique. É em teu nome que oramos. Amém. Meus irmãos, então nós vamos ler 8 primeiros versículos do Salmo 119. E diz assim, ó: como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus preceitos e o buscam de todo o coração. Não praticam o mal e andam em seus caminhos. Tu nos encarregastes de seguir fielmente tuas ordens. Meu grande desejo é que as minhas ações sempre reflitam teus decretos. Então não ficarei envergonhado quando meditar em todos os teus mandamentos. Eu te darei graças por viver corretamente, à medida que aprender teus justos estatutos. Obedecerei os teus decretos. Por favor, não desistas de mim. Amém? Maravilhoso, né? Esse trecho, especialmente, é muito encantador. É muito útil, né, para a nossa vida, né? Quando ele diz aqui, ó, que vai dar graças por viver corretamente, que nós possamos também dar graças por viver corretamente. Bom, a irmã Ana Caroline escolheu o versículo 2, que diz assim: como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Então só tem um homem que diz que era um homem de um livro só. Essa frase foi dita por John Wesley, que era servo do Senhor e de grande importância na história da igreja, né? Na reforma protestante, enfim. Ele levou a bandeira de Jesus Cristo toda a vida, né? Então Wesley é autor de grandes obras literárias. Foi um homem curioso e um leitor dedicado. Mas tinha o quê? A palavra de Deus como ponto central de todo o conhecimento, de toda a sabedoria. Então ele podia ter estudado, poderia ter aprendido muitas coisas, mas o livro que realmente ele dava crédito era a palavra de Deus. E assim como John Wesley, a gente também tem que ter uma devoção e uma consideração pela Bíblia. Então, como eu já disse aqui, muitas pessoas, foi feita uma pesquisa há alguns anos, perguntando para as pessoas se elas criam que a Bíblia era a palavra de Deus. E assim, tipo, 99% das pessoas entrevistadas diz que sim, que criam. E aí perguntaram se as pessoas acreditavam que a Bíblia tinha solução para todos os problemas. E assim, 80 e tantos por cento das pessoas disseram que sim. E aí esse mesmo pesquisador perguntou para essas pessoas
já que eles criam que a Bíblia era a palavra de Deus e que acreditavam que ela tinha solução para todos os problemas, se eles liam a Bíblia. E aí a resposta ficou em menos de 30%. Né? As pessoas não liam. Apesar de acreditar, dizer que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, não liam. Né? Então, se você é desses que falam assim, não, eu sou cristão, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não lê, está em falta, irmão. Está em falta. Você deve ler e meditar nessa palavra para que ela possa conduzir os seus caminhos. Porque lendo a gente já faz coisa errada, né? Imagine sem ler. Então, a gente tem que cultivar essa devoção, essa consideração pela Bíblia, uma vida de leitura com uma grande variedade de conteúdo, né? A gente tem que saber dos benefícios que ler a Bíblia traz para a nossa mente, o nosso intelecto. E o que deve ser levado em conta é que a gente tem que ler muitas coisas, aprender muitas coisas. Mas o que a gente tem mesmo que se fixar e ser orientado é pela Bíblia, a nossa palavra, né? A palavra de Deus, né? Então, hoje mesmo eu estava discutindo com uma pessoa que falava assim, olha, cuidado com a psicanálise, não sei o quê, muitas pessoas se desviaram e tal, porque eu estudo psicanálise, né? E eu disse para essa pessoa assim que há controvérsias, né? Porque tudo você encontra na palavra de Deus, inclusive questões psicanalíticas, né? O inconsciente do homem, por que ele faz coisas erradas, por que muitas coisas a gente não consegue fazer o que era o bem, né? Como o apóstolo Paulo fala. Então, todas as coisas que existem no mundo, história, geografia, psicanálise, psicologia, engenharia, todas as coisas que existem no mundo, que são coisas que nós aprendemos, são linhas de sabedoria, de entendimento e de construção de um mundo melhor, elas têm que ser vistas à luz da Bíblia. A Bíblia sempre vai ter uma resposta para todas as questões. Então, o que a gente tem que levar em conta é isso. A gente passeia por um monte de livro, por um monte de matéria, por um monte de coisa, mas tem que se fixar aonde? Na palavra de Deus. Então, esse pequeno texto que nós acabamos de ler aqui, da Bíblia, tão lindo, tão precioso, revela como é a vida de quem dedica o seu tempo lendo a palavra, dedica-se à meditação da lei do Senhor. Ele diz que essa pessoa é feliz, ela é bem-aventurada, ela é uma pessoa que realmente é feliz, né? Você procura felicidade em um monte de coisas, né? Muitas coisas a gente pensa que vai trazer felicidade. Casar, arrumar um bom emprego, estudar, ganhar mais, achar a mulher dos sonhos, o homem dos sonhos, ter um filho. A gente acha que a felicidade tem todas essas coisas. Mas a felicidade reside na palavra do Senhor. Então a gente tem que se dedicar a conhecer a Bíblia, a palavra do Senhor. Nas Escrituras, na Bíblia, a gente encontra tudo o que é necessário para a gente ter uma vida plena, para a gente realmente ter um contentamento interior que ninguém pode nos tirar. Encontramos conhecimento do nosso Senhor e do seu imenso amor pela vida da gente. Aprendemos sobre a pessoa de Jesus Cristo e seu exemplo de serviço, entrega e obediência. Quando a gente vê o que Jesus Cristo fez por nós e como nós devemos fazer isso pelos outros, a nossa vida vai se moldando ao caráter de Jesus e nos tornamos cristãos melhores e acabamos fazendo com que as pessoas vejam, né, o reflexo de Jesus em nós. Que a gente possa desejar ser fervoroso na prática da leitura da Bíblia, que a gente possa estudar muitas coisas, mas realmente se fixar na palavra de Deus. Que o irmão, que a irmã transborde em conhecimento da palavra, que é viva e eficaz e que nunca, nunca passará. Bom, irmãos, o nosso manancial termina assim, ó. Devemos passear por muitos livros, mas a nossa moradia fixa deve ser a palavra de Deus. Amém? Eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço de ursa. Aquele abraço diário, porque tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. E quero lembrar também os irmãos, né, que em 2022, você deve crer que aqueles que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas. E lógico, terão todo o desejo de ser como John Wesley, né? Um homem e uma mulher de um livro só.
Amém? Bem, eu me despeço aqui com a palavra de ordem que é gratidão.